Bom dia, sejam bem-vindos a mais um domingo, a mais um momento de buscarmos esse estudo sequenciado do Evangelho. Vamos esperar mais pessoas entrarem, né? Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Tiago, Bom dia, eu participo do grupo de estudos espíritas Luz da Fraternidade e do Centro Espírita Nosso Lar, ao qual eu nunca me afastei, né? Porque é uma casa de muito amor e onde eu tive que, por conta de uma viagem, não estar próximo, né, da casa, das atividades, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu estou aceitando o convite da Sueli. Obrigado, Sueli, por mais uma vez você nos passar esses temas e nos conceder essas oportunidades, né? Então vamos começar o nosso domingo, o nosso encontro, a nossa conversa de hoje com uma mensagem que eu queria, que tem muito a ver com o nosso tema. O nosso tema de hoje é fidelidade e amor ao Cristo. E eu queria ler essa mensagem para vocês. Essa mensagem está no ano de 1940, no mês de novembro de 1940, da revista Reformador. O nome da mensagem é Comungar com Deus. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Jó foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é a compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre ao recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e de edificar. E se confiamos em Jesus é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens
e confia em seu porvir. Eu vou apressar um pouco a nossa mensagem para não tomar mais tempo, mas eu já fiz a referência da nossa mensagem, é uma mensagem muito bonita. Então, quem tiver oportunidade, quem conseguir, está no mês de novembro do ano de 1940 da Revista Reformador. Eu vou apressar um pouquinho a nossa mensagem. E o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplandecência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com Ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite, do banquete de luz eterna e do amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Então, nossa mensagem fala muito sobre fidelidade, sobre ser fiel a Deus, comungar com o amor de Deus, Então, fizemos a nossa mensagem, vamos fazer uma prece para que possamos nos harmonizar neste momento. Vamos fechar os nossos olhos, onde quer que estejamos, elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus, nosso Pai, que sois infinitamente justo e bom, o seu divino amparo e assistência a todos nós, aos nossos familiares, à nossa casa, aos nossos amigos, àqueles que se dizem nossos inimigos. E te pedimos, Pai, que neste dia estejamos contigo. Permita-nos sentir a Tua presença. Permita, Senhor, que os bons Espíritos possam nos inspirar o Evangelho de Jesus, a fim de que nos modifiquemos, caminhando rumo à Tua imagem e semelhança, rumo a Ti. Te agradecemos por este momento e sê conosco. Que assim seja, graças a Ti, ó Pai. Então, agora que fizemos a nossa prece, a nossa mensagem, nós vamos para o nosso tema. E o nosso tema é importantíssimo, porque nos fala sobre fidelidade e amor ao Cristo, Então, a gente precisa primeiro o quê? Saber, bom dia, Marco, saber o que é fidelidade. O que vem na cabeça da gente quando falamos de fidelidade? Será que vem logo o casamento? Vem logo o namoro? Vem logo aquela pessoa que nós prestamos a ela, a nossa consciência com relação à nossa integridade, à nossa fidelidade, O que nós entendemos por fidelidade? O que seria essa fidelidade, Então, fidelidade, que vem do latim fidelitas, significa o quê? A qualidade daquele que é fiel. E o que seria ser fiel? Será que ser fiel ser leal? Tem algo a ver com lealdade? A fidelidade tem algo a ver com a lealdade? Ser fiel também, ser leal? E aí, para que a gente consiga desenvolver esse tema, é importante que a gente defina, saiba pelo menos o que é fidelidade, Porque quando a gente se coloca na posição de lealdade, de fidelidade, como sugere aqui nosso tema de hoje, fidelidade e amor ao Cristo, a gente primeiro precisa entender o quê? Acerca de nós, Acerca de nós mesmos. Porque assim, a gente vai lembrar agora da passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 24, que é não ponheis a candeia debaixo do alqueire, nos itens 18 e 19, uma passagem muito bonita, que eu convidaria a todos que se pudessem ler depois, né? Mas ela provém do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o versículo 26. Mas anterior a este versículo, também Kardec colocou aqui no nosso Evangelho, Lucas 23 a 25, né? Que nos fala assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, só esse versículo 23 do livro de Lucas, já nos daria o quê? Vasto material para discussão. Como o nosso tempo aqui não é longo, para que pudéssemos discorrer sobre essa assertiva do Mestre, a gente vai tentar sintetizar, dizendo assim: como eu vou conseguir ser fiel, por exemplo, como eu vou conseguir alcançar um estágio de fidelidade, como eu vou ter um comportamento leal à mensagem de Jesus, né? Ao Evangelho de Jesus, a tudo aquilo que Jesus nos orienta, se essa fidelidade precisa partir de mim. E para que ela parta de mim, eu preciso conhecer quem sou. Conhecendo quem sou, preciso fazer as escolhas corretas, aquelas que condizem com a minha escolha que eu faço de ser fiel. É verdade? Porque é como se fosse um relacionamento. Você vai conhecendo a pessoa, você vai se relacionando, chega um dia em que você casa e você se mantém fiel em toda essa relação. Para quê? Porque é um compromisso que você assume com aquela pessoa, né? É um compromisso consciencial. Só que são duas pessoas, por exemplo, no relacionamento, né, que têm pensamentos diversos, sentimentos diversos, crenças diversas, pontos de vista diferentes e que precisam ali concordar, pelo menos no seu dia a dia, né, com aquele compromisso que foi firmado, não é verdade? Então, qual é o nosso maior obstáculo ou objetivo de sermos, qual é o nosso maior obstáculo de sermos fiéis? Nós mesmos, não é verdade? Por isso que Jesus fala assim: se quiser vir após mim, ou seja, se quiser vir nas minhas pegadas, se quiser vir comigo, se quiser caminhar comigo, nega-te a ti mesmo. E esse é que é um trabalho difícil, é se negar a si mesmo, porque nós somos infinitamente, vamos dizer assim, né, na nossa atual situação, ainda tão distantes da vivência real, fiel, leal dessa mensagem de Jesus. Porque os nossos interesses, né, as nossas, vamos dizer assim, as nossas buscas atuais do nosso dia a dia ainda não vão a encontro dessa mensagem. E a doutrina espírita nos traz uma ferramenta essencial para que possamos, né, estudar a nós mesmos. Está lá na pergunta de 919 de O Livro dos Espíritos.
qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho e os outros espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, sem esse trabalho de conhecermos a nós mesmos, sem esse trabalho de saber quem somos, nós nunca poderemos negar, vamos dizer assim, ou seja, nos desvencilhar, retirar da nossa individualidade, retirar dos nossos interesses aquilo que não corresponde à nossa fidelidade e à construção do nosso amor ao Cristo, a Jesus. Porque como que eu consigo, por exemplo, negar, trabalhar, algo que eu não conheço? Se eu não me conheço, se eu não sei quem sou, dificilmente eu conseguirei negar aquilo que está de obstáculo, se interpondo a minha posição de fidelidade a Jesus. É por isso que, dentro das revelações, da primeira revelação, por exemplo, e talvez seja por isso, no primeiro mandamento da lei, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e que ele recebe aquelas leis, orientadoras e divinas, nos diz o seguinte: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e não renderás culto a nenhum outro Deus. Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas significa encontrar-me em comunhão com Deus, amando a Deus e sendo em Deus todo o bem, todo o comportamento, tendo todo o comportamento que, vamos dizer assim, justifique essa comunhão com Deus. E durante o nosso dia, por exemplo, a gente pode perceber quantos outros cultos, se assim posso me referir, a outros deuses nós fazemos. A fofoca, a intriga, a incapacidade de perdoar, a nossa, às vezes, falta de empatia, a nossa resistência ainda em reformar a nós mesmos, fazer a nossa reforma íntima, não é verdade? Então, quantas e quantas vezes nós tomamos decisões que não correspondem a essa fidelidade a Jesus, a essa fidelidade a Deus. Por quê? Porque sem não nos conhecermos, nós não conseguiríamos nos transformar. E sem nos transformar, o que aconteceria? Um abraço, Dona Marta. O que aconteceria sem essa transformação? Permaneceríamos na ignorância, no erro, permaneceríamos distante da vivência dessa mensagem e, portanto, nada fiéis. Boa tarde, Igor. Perdão, bom dia, Igor. Boa tarde. Bom dia. Há muito tempo atrás, mais ou menos pelos anos 336, mais ou menos, depois de Cristo, por Constantino no Edito de Milão, foi-se o quê? Colocado a data do Natal, 25 de dezembro, por exemplo, a data do Natal com a de 25 de dezembro, que era uma data que em Roma se tinha uma grande festividade. A festividade ao deus Mitra e ao deus Saturno. O deus Mitra era considerado em Roma o deus do Sol. Mais ou menos no dia 17 de dezembro,
se faziam muitas festividades, uma colheita imensa, né, dedicada ao deus Saturno, onde aquelas pessoas no solstício de inverno estariam ali, né, em Roma, fazendo essas festividades. Essas festas eram conhecidas como Saturnálias, né? E em 315, mais ou menos, a 336, que foi a consolidação do cristianismo em Roma pelo Edito de Milão, foi-se colocado a data do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, mesmo sabendo nós que historicamente essa data não corresponde. Por quê? Para vencer aquela cultura antiga de render culto a esse deus Mitra, a esse deus Saturno, tão festivo ainda em Roma, né? E o cristianismo, onde a figura central, a luz do mundo, é Jesus, foi-se estabelecido que esta data seria comemorada o Natal, o nascimento de Jesus. Com isso, nós podemos perceber que o trabalho que a humanidade faz, o trabalho que nós desenvolvemos para irmos, vamos dizer, nos transformando pouco a pouco, as realidades em que estamos inseridos, como naquela época e até hoje, não mudou muito, né? Por quê? Porque viver, como Emmanuel fala aqui, é lutar no mundo. E ele nos diz que as lutas do mundo representam a nossa sagrada oportunidade de ser fiel. Quantas situações, quantos obstáculos, né, não se apresentam no nosso dia a dia para nos exercitar, a fim de que, né, nós possamos construir em nós uma verdadeira fidelidade a Jesus e à mensagem divina do seu Evangelho, né? Como leitura, eu poderia deixar para vocês uma leitura excelente do capítulo 20, item 5, intitulada Os Obreiros do Senhor. Deixa eu ver que horas são. Nós temos quanto tempo ainda do Senhor? Então, como só faltam 5 minutos para encerrar a nossa live de hoje, nós vamos aproveitar e fazer a nossa prece de encerramento da nossa live. Eu agradeço a todos os que nos acompanharam no dia de hoje, e onde quer que estejamos, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, na figura iluminada do Divino Mestre, caminhando em nossa direção, de braços abertos, sorriso largo no rosto, vindo ao nosso encontro. Senhor Jesus, apieda-te de nós. Apieda-te, Jesus, de todas as vezes em que não conseguimos vivenciar o Teu Divino Evangelho. Apieda-te quando fomos pequenos em perdoar, em amar, em ter empatia, em descobrir Deus no próximo e entender que o próximo é a bendita oportunidade que nos dá para avançarmos em nosso próprio progresso. Te pedimos, Senhor, o Teu amparo neste dia, neste início de semana,
E já que estamos nos aproximando desta data, aonde lembramos o teu divino nascimento, te pedimos mais uma vez, sê conosco, fica conosco, nos ilumine, nos fortaleça, nos inspire, que assim seja, graças a Deus. O Igor falou a que obreiros não se refere só ao espiritismo, mas outras religiões, desde que os esforços sejam voltados para o bem. Os obreiros são todos nós, filhos de Deus, que temos o compromisso de edificar primeiramente em nós a união, a construção do bem, nos sentidos de justiça, de amor. Se não construirmos esse divino reino em nossos corações primeiro, dificilmente edificaremos ele à nossa volta, E o Espiritismo, como terceira revelação, vem trazer-nos aclarado os meios de conseguirmos viabilizar essa edificação, essa construção. E em todas as religiões, em todos os povos, em todas as civilizações que tiverem corações voltados para o bem, encontraremos obreiros do Senhor. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Obreiro do Senhor, que na verdade somos todos nós, Então, muito obrigado, fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos.